Bom, mas vamos então para a palavra de Deus. Gênesis capítulo 49. Bom, imagine que o seu pai e a sua mãe, ele está morrendo, ele ou ela está morrendo. Então, você fica sabendo e o seu pai e a sua mãe mandam te chamar. Vamos dizer o teu pai, né? Manda te chamar. E o seu pai tem as últimas palavras para você. E você, com certeza, no caminho, vai pensando, o que será que o meu pai vai falar para mim? E você pensa, deve ser algo extremamente importante. E aí, quando você chega lá, você encontra os seus irmãos, que também estão ao redor da cama. E o seu pai, ele tem uma bênção para cada um dos seus irmãos, menos para você. Pelo contrário, seu pai tem uma maldição para a sua vida. No leito de morte. Como que você se sentiria? Eu creio que você se sentiria devastado. Eu, pelo menos, tenho certeza que me sentiria devastado. Então, vamos ler essa maldição. Ela se encontra em Gênesis, no capítulo 49, a partir do versículo 5. E diz assim: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Então essas foram as últimas palavras de Jacó para Simeão e Levi. Você pode ter certeza que essas palavras elas foram muito duras e muito difíceis para eles. Mas quando ele está falando da violência de Simeão e Levi, ao que ele se refere? Então a gente tem que voltar lá em Gênesis, no capítulo 34. O Gênesis capítulo 34 vai contar sobre o estupro de Diná. Então a gente vai analisar esse texto. Vamos ver então o que aconteceu para Jacó dar essa maldição para Simeão e Levi e as consequências disso na vida deles. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó. É interessante porque aqui tem a ênfase, filha de Lia. Então tem aquele ditado, né? Tal pai, tal filho. A gente também pode aplicar aqui para filha. Ela era parecida com a mãe. E no que ela era parecida com a mãe? Aí vem em seguida o texto. Saiu para ver as filhas da terra. Então, Lia, certa vez, um dos filhos dela encontrou frutas afrodisíacas. E ela fez, então, um negócio com Raquel. Falou assim, ó, hoje eu quero ter uma noite especial com o meu marido. Eu vou te dar aqui as frutas afrodisíacas e eu quero que você, então, me permita ter uma noite especial com o Jacó. E então, Jacó e Lia, elas concordaram. E então, quando Jacó estava voltando do campo, Lia, ela sai ao encontro de Jacó. Então, você vê que Lia era uma mulher muito resoluta. E eu vou dizer que ela era extrovertida. Então, a gente vê aqui que Lia, ela realmente também era uma menina extrovertida, justamente como a mãe. Porque você vê que ela sai, né? Então, ela está buscando em realizar atividades. Né? E o texto fala assim, para ver os homens da terra. É isso que o teu texto diz? Não, né? O texto está dizendo aqui que ela saiu para ver as mulheres da terra. Por que eu falei aqui, ela saiu para ver os homens da terra? Porque hoje eu vou falar sobre
várias coisas, mas uma delas é sobre abuso sexual. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos, muitas vezes a mulher ela é culpada do abuso sexual. Por quê? Porque ela usou uma saia mais curta, porque ela olhou de maneira inapropriada. Então a mulher, muitas vezes, quando ela sofre essa violência, além dela sofrer a violência sexual, ela também carrega a culpa de ter incitado a violência sexual. E isso realmente é um absurdo, e a gente vê isso muitas vezes saindo dos púlpitos da nossa igreja. Não só da nossa igreja, mas eu posso com certeza afirmar de todos os púlpitos de todas as religiões em si. Agora, existem sim coisas que vão afetar e vão facilitar o ataque, então, do estuprador. E a gente tem alguns artigos sobre isso, artigos feitos, então, com estupradores, né, entrevistas com estupradores. E como que eles, então, eles procuram a sua vítima? Eles procuram a sua vítima seguindo alguns padrões. Um deles, eles procuram uma vítima que é jovem, porque uma vítima jovem vai ter, então, vergonha e não vai falar sobre o assunto. Uma vítima que esteja distraída, como fazendo compras. Uma vítima que esteja sozinha. Uma vítima que esteja cansada, né? Ou uma vítima que esteja isolada. E quando a gente lê o texto aqui de Diná, é exatamente isso que está acontecendo. Então, dentro da literatura judaica, nós temos algumas sugestões sobre o contexto do que aconteceu aqui. Claro que a gente não pode ter certeza absoluta, mas são ideias que ajudam a gente compreender o texto de uma maneira melhor. Então, Joséfo, ele fala que havia uma festa ali naquela cidade. Então, ela sai para ver a festa, né? E ela sai, então, desacompanhada e sem avisar os pais ou os irmãos. Isso é óbvio do próprio texto, porque conforme a gente vai ler aqui, a gente vai perceber, então, que os irmãos dela não sabiam onde ela estava. Então, sim, tem coisas que facilitam o ataque, então, do estuprador. Ela tem culpa do ataque? Obviamente que não. Que a mentalidade do estuprador está ali. Mas sim tem coisas que o estuprador ele se aproveita, então, para atacar as pessoas que se encontram vulneráveis. E é muito importante a gente poder falar sobre isso para as nossas filhas, falar sobre esse assunto dentro da igreja. Né? Infelizmente, eu acho que o que a gente faz é pouco. Né? Separar somente um dia no ano para falar sobre isso é muito pouco. Nós precisamos, então, ter redes de apoio para as vítimas de violência sexual, né? E não só de violência sexual, mas de violência física também. Muitas vezes, o que acontece é que a violência ela é escondida. Por quê? Porque existe sempre aquela ideia que a pessoa que está cometendo o abuso, ela irá se arrepender. Eu acho que é muito positivo a gente ter essa perspectiva da pessoa sim se arrepender e a gente oferecer uma nova chance, mas eu sou a favor de oferecer essa nova chance para a pessoa quando ela estiver na prisão encarcerada e não dentro de casa, podendo continuar então com os abusos, né? E a maioria dos abusos, ele não é efetuado então por uma pessoa estranha. No caso aqui, no texto é uma pessoa estranha. Mas a maioria dos abusos, ele acontece de membros da família, infelizmente. Então, a gente tem que falar sobre isso, explicar para os nossos filhos, hoje é dia das crianças, né? Então, parabéns para todas as crianças, mas a gente tem que falar com os nossos filhos sobre a sexualidade, sobre os órgãos genitais, sobre toques inapropriados, porque se a gente não falar sobre isso, eles certamente são candidatos para o abuso sexual por parte, muitas vezes, dos membros da família. Mas então, o texto continua dizendo assim,
viu a Siquém, filho do Heveu, Amor, e era príncipe daquela terra, e tomou-a, a possuiu, e assim a humilhou. Então, aquele abuso que foi cometido, ele não foi somente um abuso físico, mas ele foi um abuso psicológico. Ela foi humilhada. E esse tipo de trauma, quando ele acontece, ele, infelizmente, será levado pela vida inteira. E poucas são as pessoas que se recuperam desse trauma. E isso vai afetar os relacionamentos que a pessoa terá no futuro, casamento e assim por diante. Tá? Então, a gente tem que falar sobre isso, tem que ser claro sobre o assunto e procurar ajudar as vítimas, porque o trauma, ele é um trauma que vai muito além do aspecto físico. E o verso 3 diz assim: sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Esse texto é interessante, né? Sua alma aqui, na verdade, quer dizer a parte mental dele, né, a parte íntima dele. Ele se apaixonou por ela, né? E falou-lhe ao coração. Interessante, né? A ironia aqui. Primeiro ele estupra e depois ele fala ao coração da jovem. É muito triste da gente ver isso. Ele poderia ter falado ao coração primeiro, né? E depois, então, casado e tido relação sexual, mas primeiro ele estupra. E então disse-se: quem a amor seu pai, consegue-me a esta jovem para esposa. Você vê que o Siquém, ele era bem brutal, né? Ele não chega para o pai e não fala assim: pai, por favor, me consegue essa jovem como esposa. Ele, não, consegue-me. Ele já está usando imperativo. E a palavra aqui para jovem, na verdade, é criança no hebraico. Então ela era com certeza muito jovem. Ela deveria estar aí na pré-adolescência ou entrando na adolescência. Ela deveria ter em torno de uns 12 e de uns 14 anos, por aí. Né, quando a gente considera toda a genealogia aqui de Gênesis. Então, a maior parte das vítimas de abuso sexual realmente são crianças. E quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. De quem ela era filha? De quem Diná era filha? Ela era filha de Lia. Quem era Lia para Jacó? Lia era aquela mulher rejeitada, aquela mulher que ele não queria ter casado, aquela mulher que ele achava feia, aquela mulher que não era importante para ele. E aquela mulher acabou dando filhos a ele e deu uma filha, só que para Jacó ela não significava absolutamente nada. Você vê que aqui ele se cala. Né? Você vê que ele tem vários filhos e somente uma filha. Ela deveria ser aqui a mais especial, né? Que ela era a única menina. Mas, na verdade, ele se cala. Né? Contrastando isso, se a gente continua lendo o livro de Gênesis, a gente vai perceber que quando, então, José foi dado como morto e vendido, né? Para os midianitas, que depois venderam ele para os egípcios, a gente vê que Jacó faz um show, né? Não, vou morrer junto com meu filho. Agora, a filha dele, ela é estuprada e ele fica em silêncio, ele não fala nada. Na verdade, para Jacó não fazia muita diferença. Essa é a realidade. E muitas vezes nós temos os nossos filhos preferidos. E eles percebem isso. A gente percebe que alguns pais tratam um filho com muito amor, muito carinho, muita atenção, e o outro com apatia. E é justamente isso que acontece, então, com Diná, porque ela está sofrendo apatia do pai. Ele se cala. E saiu amor para Siquém para falar com Jacó. Né? Então é pai com pai, vão conversar, tentar resolver a situação.
E vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, olha que interessante, Jacó nem mandou chamar os filhos. Eles chegaram do campo e eles ouviram o que aconteceu. Ele não teve nem a dignidade de chamar os filhos. Então, quando eles ouviram, olha que contrastante é a reação de Jacó com a reação dos irmãos, então, de Diná. Indignaram-se e muitos se iraram. Pois Siquém praticaram desatino, uma coisa bizarra em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Então a gente vê aqui que teve um impacto emocional muito grande nos irmãos de Diná. Mas Jacó, impassível, em silêncio, como se nada de importante, de relevante tinha acontecido. Quantas vezes será que nós tratamos nossos filhos com apatia? Quando eles vêm falar conosco sobre os problemas, os abusos que eles têm sofrido, será que nós paramos e tiramos tempo para realmente dar relevância ao que eles estão falando, aos sentimentos deles, validando, apoiando, orientando? E disse-lhe Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorado fortemente de vossa filha. Peço-lhes que lhe deis por esposa. Agora ele está apaixonado. Ele estuprou ela, ele está apaixonadão. Aparentai-vos, pois, vós conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitarei conosco a terra e estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. É interessante que o pacto que Amor está oferecendo para Jacó é exatamente igual ao pacto que Deus oferece a Jacó, né, que é o fato dele caminhar pela terra e habitar nela e tomar possessão. Então, de certa maneira, ele está se oferecendo aqui para tomar o lugar de Deus, não só na vida de Jacó, mas na vida da família de Jacó. E é interessante que as pessoas que têm muito dinheiro, muitas vezes elas atuam dessa maneira. Elas pensam que elas têm direito a pegar tudo, fazer tudo que elas querem, da maneira que elas querem, e que todas as outras pessoas estão abaixo e têm somente que aceitar o que é dito. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas. Ele está falando assim, ó, eu vou dar um dote por ela e ainda vou dar um presente para vocês. E vou dar um presente grande. E darei o que me pedires. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Tem muita gente que acha que o dinheiro pode resolver tudo. Pode comprar absolutamente tudo. E é exatamente isso que ele está falando aqui, ó. Dinheiro não é o problema. E a mulher, naquela época, era nada mais do que um objeto a ser vendido, a ser possuído, a ser usado. E quantas vezes nós não temos tratado as nossas esposas como objetos, como algo descartável? É exatamente isso que ele está fazendo. Ele acha que aqui o dinheiro pode comprá-lo, comprá-lo fora da situação terrível que ele estava metido. E o que está acontecendo aqui é que eles estão fazendo toda essa proposta, mas Diná, ela não está presente. Ela está sendo mantida como refém na casa de Siquém. Então, como os irmãos e o próprio Jacó têm condições de negociar com eles? Afinal, Siquém, ele é filho do rei da cidade. A cidade inteira serve a Siquém e ao seu pai. Então a situação ela é bem complexa.
Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor. E lhe disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição, permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então eles estão falando o seguinte, ó, o problema, a questão não é dinheiro. A gente tem dinheiro. Eles eram ricos. O problema não é dinheiro, o problema é a questão religiosa. A gente não pode se unir a vocês. E então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Agora, esse tomar a nossa filha já está apontando para o que virá, então, em sequência no texto. Porque se eles quisessem reaver, então, Diná, eles teriam que retomá-la pela força. Mas então tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. E não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Olha a situação dos cananeus. O mais honrado da casa do pai era um estuprador. E com certeza aquela não havia de ser sua primeira vítima. Com certeza ele teve outras vítimas antes dela. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade. Então, tudo era resolvido aonde? Na porta da cidade, os negócios. Então, a gente vê um exemplo disso quando o filho de Davi, Absalão, ele se senta à porta da cidade. Então, ali que acontecia tudo. E falaram aos homens da cidade. Esses homens são pacíficos. Olha a ironia do escritor bíblico. Eu amo isso. É irônico demais, sabe? É quase sarcástico. Eles são homens pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas, e demos-lhe também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo. Se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Concitamos, pois, com eles e habitarão conosco. Olha que incrível aqui a ironia. O seu gado, as suas possessões não serão nossas. A gente vai continuar lendo aqui, a gente vai ver que eles vão perder absolutamente tudo. Então, a gente vê esse twist aqui na narrativa, que é fantástico. E eu quero chamar a atenção também que quando eles vão falar com os homens da cidade, eles não falam nada sobre o estupro de Diná. E isso me cheira muito com os políticos da atualidade. E falando nisso, a gente está agora passando pelas eleições no Brasil. E eu sei que o clima está acalorado. Esquerda, direita, quem será que irá ganhar? Eu só quero lembrar uma coisa para vocês. Os homens que estão ali, eles não estão pensando no benefício do povo. Eles são aqui como Amor e Siquém. Eles estão usando o povo para benefício próprio. Não pense que existe muita diferença entre esquerda e direita. Infelizmente, não há. Mas quando você for votar, então você leia a tua Bíblia, você vê os princípios da tua palavra de Deus, e veja qual candidato, então, que, na sua opinião, não na opinião de um ou de outro, na sua opinião, que está mais de acordo com a palavra de Deus. Quem tem que decidir é você, de acordo com os teus princípios, a maneira que você vê o mundo. A gente não tem que dar para você aqui uma receita pronta. Não existe isso. Leia a Bíblia por você mesmo e veja qual candidato é o menos pior. Porque, de novo, a única coisa que eles pensam é no benefício próprio. Como nós temos o exemplo aqui.
E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíram da porta da cidade, todo homem for circuncidado, dos que saíram pela porta da sua cidade. E ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Da mesma maneira, o mesmo verbo que é usado para Siquém, que ele tomou então a Diná, é usado em relação aqui para Simeão e Levi, quando eles vão, eles tomam a espada. Mais uma ironia dentro do texto. Então agora, vingança está chegando. E eles vão então, e eles passaram também ao fio da espada Hamor, a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. E sobrevieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Então, eu quero analisar essa questão. Então, normalmente, quando a gente lê o texto, e eu, antes de ter estudado esse texto, eu pensava assim, nossa, realmente, eu concordo com Jacó. A vingança deles foi sem medida. Por quê? Porque eles deveriam, então, né, de acordo com a lei do talião, os princípios bíblicos, terem matado Siquém, mas não a cidade toda. Só que o ponto é o seguinte, o ponto é que, para eles conseguirem libertar a irmã, eles tinham que passar por toda a cidade. Por quê? Porque toda a cidade servia, então, a Siquém e Hamor. E Diná estava na casa de Siquém. Então, eles sim sabiam o que estava acontecendo. Eles sabiam sim que uma moça havia estuprada e que ela estava sendo guardada cativa. Antes de estudar o texto, eu via Simeão e Levi como 2 vilões. Hoje eu vejo como 2 heróis. Eles fizeram o que Jacó não teve coragem de fazer, porque ele era um bananão. Ele era um covarde. Ele foi a vida inteira covarde. Toda vez, então, que acontecia um problema, ele corria, ele fugia. Ele sempre evitando os conflitos. Só que, então, Diná, ela tinha 2 irmãos de sangue totalmente, que a amavam. E eles enfrentam a cidade inteira e eles libertam a Diná. Porque imagina você ser forçada a casar com seu estuprador. Existe coisa mais terrível, bizarra do que essa? Os irmãos de Diná nunca permitiriam algo como isso que acontecesse com ela. Independentemente dela ter saído e não ter avisado ninguém, ela não, a intenção dela não era ser estuprada, não era sofrer violência. Ela não saiu para se perverter, foi uma coisa terrível que aconteceu. E é interessante porque o texto fala que quando, então, Simeão e Levi mataram os homens da cidade, todos os irmãos foram lá e saquearam a cidade. Então, vamos dizer, se você quiser culpar, então, os irmãos aqui, Simeão e Levi, os outros irmãos também têm culpa. E levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos, o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens, todos os seus meninos, as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo que havia nas casas. Você vê aqui, né, que a promessa de Siquém de amor para aquele povo é que eles teriam todas as posses dos descendentes de Israel. Na verdade, eles perderam absolutamente tudo pela sua imoralidade. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, os fariseus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído eu e minha casa. A única preocupação de Jacó aqui não era a filha que havia sido estuprada, mas era a própria pele. Ele queria salvar a própria pele. E você pode ter certeza, quando ele fala eu e minha casa, ele se referia então a Raquel, a José e então que viria Benjamim. Ele não tinha preocupação com os outros. E, infelizmente, isso já lança a sombra para os futuros conflitos que nós teremos entre
José e os seus irmãos. A gente já vê começando por aqui. Mas olha a resposta, então, dos irmãos de Diná. Eles falam assim: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Porque basicamente é a oferta que se quem fez aqui, né? Não, eu pago por ela, não tem problema, eu pago. Mas ela não era prostituta. Você não pode escapar todos os problemas usando dinheiro. E graças a Deus que não. E claro, quando nós vivemos numa sociedade que nós não vemos as leis sendo aplicadas de uma maneira justa, então as pessoas elas tomam a justiça nas próprias mãos. É como um menininho que alguns dias ele teve 8 costelas quebradas pelo padrasto e pela mãe, mais o seu braço. Então o que aconteceu? Alguém encontrou esse padrasto e o matou. Então, quando nós não temos uma lei que ela é efetiva, as pessoas sim, elas tomam a justiça nas próprias mãos, porque elas estão sedentas da justiça. É isso que acontece. E sabe que interessante? É o nome Diná. Sabe o que significa o nome Diná? Significa vindicada. E ela sim foi vindicada pelos irmãos. Mas vamos voltar então para a maldição, lá em Gênesis 49. Deixa eu ler de novo aqui, ó. Aqui a última parte, olha só. Maldito ser seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Então, essa maldição era uma maldição que tinha a ver com a perca de identidade, com a perca de relevância. E quando a gente estuda a história de Israel, Simeão parece que realmente ele acaba perdendo a relevância. Mas Levi ele tem um futuro completamente diferente. Quando nós vamos para o episódio do bezerro de ouro, no capítulo 32 de Êxodo, no verso 26 em diante, nós vemos que quando Israel ele adora o bezerro de ouro, a única tribo que não se perverteu foi Levi. E então Deus ele chama Levi e ele chama para executar juízo e justiça sobre aquele povo, para tirar as suas espadas e matar seus irmãos e cumprirem então com justiça. Olha o texto que diz: pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. E 3.000 pessoas, 3.000 homens, então, de Israel, acabam sendo mortos, justamente recebendo o juízo pela idolatria. E a partir daquele momento, então, o povo de Levi, a tribo de Levi, ela se destaca por uma espiritualidade superior, por seguir, então, o Senhor de uma maneira superior. E se você for aí, então, a Números 8, você vai ver que, Números 8 e 18, tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Para que ele tomou? Para serem sacerdotes. Então, eles iriam servir no templo, eles estariam envolvidos com todas as atividades religiosas, eles teriam cidades especiais que eram chamadas cidades refúgio, que ali eles instruiriam o povo acerca da palavra de Deus. Então, sim, aquela maldição, ela se cumpre, eles são espalhados por todo Israel, mas eles não são espalhados, então, para perderem a sua identidade, para serem esquecidos, para perderem a sua relevância, mas eles são espalhados, então, para serem uma bênção, para serem uma luz, para serem professores, para trazerem o povo para ouvirem e receberem a palavra de Deus. Então, irmãos, quando alguém te amaldiçoa, e é possível que você receba essa maldição de pessoas que você ama,
de pessoas que você se preocupa, amigos, familiares, filhos, pais. Quando essas pessoas te amaldiçoam, mas quando você é um servo fiel de Deus, ele transforma todas essas bênçãos, todas essas maldições em bênçãos. Então eu falo para você, querem te amaldiçoar, que te amaldiçoem. Porque toda vez que alguém te amaldiçoa, Deus transforma tudo aquilo em bênção. Da mesma maneira como Balaão tentou amaldiçoar Israel. Toda vez que ele tentava dizer uma maldição para Israel, então Deus transformava as palavras dele em bênção. E é exatamente isso que acontece na vida do crente, na vida da pessoa que serve ao Senhor, na vida daquela pessoa que está lutando para conhecer a vontade do Senhor, para se entregar. Então eu falo para você, deixa que as maldições venham. Quanto mais maldições, melhor, porque Deus vai fazer com que elas se transformem em bênçãos sem limites, bênçãos que vão transbordar na sua vida. Então essa então é a maldição de Levi. Ela é a maldição que se transforma em bênção. E eu pergunto a você, será que tem alguma maldição que tem afetado a sua vida? Peça a Deus para que transforme essa maldição em bênção. Eu me lembro que eu fazia o 2º grau no Colégio Curitibano Adventista. E eu estava para me graduar, né? Aí, na graduação, eu tive a maravilhosa ideia de falar para os meus amigos, vamos pintar o nosso cabelo para poder ir na graduação. E além de pintar o cabelo, eu peguei, né, pintei o cabelo de verde e ainda fui com a camisa do meu time por baixo da minha beca, né? É o Timão, o Corinthians. E o meu apelido no 2º grau era Corinthians. E falando nisso, o Corinthians está jogando hoje como contra o Flamengo, espero que esteja ganhando, né? O Timão aí. E quando eu fui entrar, então, para receber meu diploma, entrar ali no salão, foi falar, né, Rodrigo vai ser pastor e tal, e com cabelão verde, né, parecendo um doido, e todos os meus amigos assim. E aí eu peguei ali o diploma, e além de ter o cabelo pintado, eu abri minha beca e gritei Corinthians. E nossa, né, o pessoal que estava ali foi a loucura. Mas o diretor não gostou nem um pouco. E o detalhe é que eu trabalhava no colégio. Então, depois eu fiquei sabendo que, como eu estava me graduando e eu tinha feito curso técnico, eu iria ser convidado para trabalhar no colégio. Mas por causa do que eu havia feito, e adolescente não tem noção das coisas, eles não iriam mais me oferecer o trabalho. E eu fiquei muito triste, muito triste. E eu pensei, nossa, a minha vida acabou. Eu não vou conseguir fazer mais nada da minha vida. Mas, sabe, eu peguei e orei a Deus, Senhor, transforma essa maldição em bênção. E eu orei. Eu orava a Deus várias vezes. Eu falei, Senhor, transforma essa maldição em bênção. E porque eu não consegui o trabalho no colégio, eu comecei a pensar, poxa, eu podia fazer teologia. Mas como que eu vou fazer teologia? Não tenho como. Então eu fui comportar. E eu fiz teologia, eu paguei meus estudos com teologia, e depois eu vim para os Estados Unidos, eu aprendi inglês, espanhol, fiz meu mestrado, estou fazendo agora doutorado. Mas eu me pergunto, será que se eu tivesse conseguido aquele trabalho no colégio que eu estudava, eu não teria, de repente, gastado toda a minha vida ali? E não teria visto tudo que eu vi, aprendido tudo que eu aprendi? E quando eu penso no contexto de que eu fui criado, eu tenho certeza que teria sido isso que teria acontecido comigo. Mas
Deus transformou a maldição em bênção. E eu falo para você, se você tem alguma maldição na tua vida, peça para Deus. Ele vai transformar em bênção. E você verá que ele vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Então esse é minha mensagem de hoje, e que o Senhor possa trazer a maldição de Levi na tua vida. Boa noite para vocês. Aí vamos fazer a oração, né? Vamos orar. Querido Deus, todos nós somos falhos, Pai. Todos nós temos nossos problemas e nós nunca alcançamos o nosso potencial, Senhor. É algo que está na nossa natureza, algo que nos puxa para baixo, que nos faz depressivos, desanimados, nos faz voltar para o pecado, Senhor, nos decepcionar com a vida. Por causa disso, nós sofremos as consequências elas são muito duras. Mas, Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso. E eu quero pedir para o Senhor que o Senhor possa transformar cada maldição na nossa vida em uma bênção maravilhosa, Senhor. Que o Senhor possa nos fazer prósperos, que o Senhor possa nos fazer jubilantes. Essa é a minha vontade, Senhor. E eu peço que o Senhor esteja com essa igreja e nos abençoe por Cristo Jesus. Amém.